pode ler o nosso pensamento. Glória a Deus. Olha que mensagem poderosa, amém? O tema da mensagem hoje que Deus colocou ao meu coração é: o diabo pode ler o nosso pensamento. Você já pensou sobre isso? Você já meditou sobre isso alguma vez na sua vida? Sobre se o diabo ele pode ler o nosso pensamento? Já vi pessoas, tem pessoas que dizem que o diabo ele tem poder para ler o nosso pensamento. Mas eu quero provar para você na palavra de Deus que o diabo ele não tem esse poder para conhecer a sua mente. Mas o diabo ele é um ser muito inteligente. O diabo ele não pode entrar na sua mente, mas através das suas atitudes, através dos seus atos, o diabo ele consegue perceber se ele está conseguindo te derrubar ou não. Amém? Vamos estar entrando na palavra de Deus para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu quero estar lendo aqui com você Salmos, livro de Salmos 139. Amém? Glória a Deus, livro de Salmos 139. Você que está do outro lado, vai me acompanhando na palavra de Deus para você ver que eu estou na palavra. Amém? Salmo 139. Vamos estar iniciando esta palavra. O tema diz assim: a onipresença e a onipotência de Deus. Amém? Salmo 139, versículo 1 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe estende os meus pensamentos. Cerca o meu andar e o meu deitar. Cerca o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Versículo 4. E se que haja uma palavra que na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Olha que interessante esta mensagem. Eu vou estar lendo de novo para você entender o que Deus está falando. Versículo 1, Salmo 139, versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tu conhece. Olha que interessante. O salmista está dizendo: a onipresença e a onipotência de Deus. Deus ele conhece a nossa vida. Deus ele conhece o nosso deitar. Deus ele conhece o nosso levantar. Deus ele sonda os nossos pensamentos. Antes que saia uma palavra da sua boca, Deus já o conhecia. Deus já sabia o que você iria dizer. Deus já sabia o que você iria falar. A palavra de Deus diz que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está aqui, Deus está do outro lado do mundo. Ele consegue, ele pode, ele tem este poder sobre isso. Só que o diabo ele não tem este poder. Deus ele conhece o nosso pensamento. Deus ele tem um poder, porque diz a palavra: antes de eu falar, para mim falar eu tenho que pensar, eu tenho que vir na minha mente para poder sair na minha boca. Então Deus ele conhece o meu pensamento. Mas o diabo ele não tem este poder. O diabo ele não pode conhecer a tua mente. O diabo ele não pode conhecer os teus pensamentos. Mas aprendemos uma coisa, que através das nossas atitudes, através dos nossos atos, nós mostramos para Satanás o que nós estamos vivendo dentro da nossa mente. Para você entender melhor, diz a palavra de Deus aqui no livro, glória a Deus, de Pedro. 1 Pedro, olha o que diz a palavra de Deus. 1 Pedro, glória a Deus. 1 Pedro 5:8, vai dizer assim a palavra de Deus: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja,
vigiai e orai. O diabo ele está em nossos derredor. O diabo ele está nos rodeando como um leão. Ou seja, ele não é um leão falso, ele quer imitar um leão. Porque o único leão que existe é o leão da tribo de Judá, o leão que eu e você conhecemos. Então ele está como um leão, ele está ali falso, ele está ali nos rodeando, vendo quem possa tragar. Só que o diabo ele é o espírito. E o diabo ele não anda sozinho, tem os seus demônios com ele. O diabo tem uma grande legião com ele. Então o diabo ele é um espírito. E o diabo, irmãos, ele conhece as nossas atitudes. O diabo ele sabe quando você está triste pelas suas atitudes. Muitas das vezes você murmura, muitas vezes você reclama, muitas das vezes você está vivendo situações da sua vida difícil, e através das suas atitudes você mostra para o inimigo, mostra para o adversário, mostra para o diabo que ele está conseguindo atingir você através dos problemas da sua vida. Porque o diabo ele quer o quê? Uma brecha. Vigiai e orai. Por quê? Porque ele está em nosso redor, ou seja, ele está em nossa volta. O diabo ele está em nossa volta. O diabo ele está rodeando nós. Para quê? Para nos tragar. Para quê? Para esperar um momento da sua vida que você deixa uma brecha, é onde ele entra e trabalha. Você vê que quando uma pessoa está vivendo em depressão, quando uma pessoa está vivendo uma situação difícil em sua vida, o diabo ele faz o quê? Ele fala no ouvido da pessoa. Ele começa a lançar setas, ele começa a falar no ouvido da pessoa: tira a tua vida, se acaba, se mata, olha, o que você está vivendo não tem mais jeito, o que você está passando acabou, é o fim. E a pessoa ela começa o quê? Ela começa a se isolar, ela começa a se trancar, ela começa a ficar vivendo um mundo solitário. Então o diabo ele não tem o poder para entrar na sua mente. O diabo ele não pode entrar na sua mente, mas através das nossas atitudes, dos nossos atos, você mostra para o inimigo a situação que você está vivendo dentro da sua mente. Uma pessoa que murmura muito, ele sabe que é uma pessoa que não agrada a Deus. Uma pessoa que vive chorando, ele sabe que é uma pessoa que dentro dela não há alegria, dentro dela há uma tristeza, dentro dela há uma angústia, dentro dela há uma depressão muitas das vezes. Então o diabo ele faz isso. Olha o que está escrito no livro de Jó, para você ver que eu estou na palavra de Deus. Livro de Jó, capítulo 1, diz assim, versículo 7: Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passar por ela. Ou seja, quando os anjos vieram se apresentar diante ao Senhor, quem estava no meio? Satanás. E o Senhor olhou para Satanás e disse: Satanás, de onde você vem, Satanás? E ele diz: eu venho de rodear a terra, de passear por a terra. E aí ele vai dizer: tu tem visto o meu servo Jó? Ele viu o servo Jó, ele sabia quem era Jó. Ele vai dizer: mas ele tem tudo, ele come do melhor, ele veste do melhor, ele tem a melhor casa, tem os melhores filhos, a casa dele é abençoada, ele tem tudo. Por isso que ele te serve, por isso que ele te adora, por isso que ele te glorifica. Só que entenda o que Deus está dizendo nesta noite para você, meu irmão. Satanás está te observando. Satanás está te observando porque ele está do nosso redor, ele está em nossa volta. Aprenda isso hoje. Não pensa porque você está na igreja que você não é sujeito de Satanás te derrubar. Eu estou na igreja, não vou cair. Eu estou na igreja, não vou pecar. Eu estou na igreja, agora eu sou santo, agora eu sou tal. Não, por quê? Porque o diabo está em nosso derredor. Ele está no nosso em volta. Ele está só nos observando. Deus ele sabe quando uma pessoa serve a Deus de todo o coração. Deus ele conhece um homem, uma mulher por dentro. Deus ele conhece a minha mente, Deus conhece o meu coração. Deus ele sabe quando uma pessoa se arrepende de verdade. Aquela pessoa que realmente ela se lança diante a presença com arrependimento. Porque Deus ele conhece o nosso coração. Deus ele conhece a nossa mente, meu irmão e minha irmã. Então aprenda hoje nesta live o que Deus está dizendo para você. Vigiai e orai. Porque o nosso adversário está rodeando. Ele rodeia a minha vida, ele rodeia a minha casa. Sabia disso? Porque ele é um espírito. Ele é um espírito.
Ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só que o diabo não está sozinho, tem os seus demônios com ele. Tem os mensageiros do diabo que vêm trazer a notícia para ele, sabia disso? Ó, a nossa irmã ali está triste. A nossa irmã ali está vivendo uma vida, olha, vamos acabar com ela. Vamos entrar na mente dela, vamos falar no ouvido dela, vamos lançar uma seta para ela. Para ver se ela vai aceitar, para ver se ela vai fazer aquilo que nós queremos. Porque o diabo, ele aproveita o quê? As oportunidades da vida. O diabo, ele aproveita as oportunidades da vida. É igual um casal quando briga. O que o diabo fala? Separa, não vai dar mais certo. Larga, desiste dela, desiste dele, acabou, é o fim. Mas você sabe que aquilo ali é o quê? É o inimigo. É o inimigo trabalhando o quê? Nos seus ouvidos, para você largar o teu esposo, para você largar o teu filho, largar tua mãe, teu pai. Então, o inimigo, ele consegue trabalhar nos nossos ouvidos. Amém? Vou estar lendo aqui também Mateus capítulo 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 2 e 3 diz assim. Estou pregando para você na palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 4, versículo 2 e 3 diz assim. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Quem teve fome? Jesus. Jesus estava no monte jejuando 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber. Aí vai dizer o versículo 4. Versículo 3, irmão, diz assim, ó. E chegando-se a ele o tentador. Quem é o tentador? É o diabo. Disse-lhe, se tu és filho de Deus, mande que esta pedra se torne em pão. Olha que interessante. Satanás lhe rodeava a terra. Satanás viu que Jesus estava com o quê? Com fome, com sede. Por quê? Porque ele estava 40 dias sem comer e sem beber. Então Satanás falou para ele assim, olha, se você é o que você diz que você é, pega esta pedra e transforme ela em pão. Por quê? Porque o diabo foi querer tocar naquilo que fazia falta para Jesus. O que fazia falta para Jesus? Era o alimento. Porque Jesus estava como homem da terra, como carne, como osso, como eu e como você. Então Jesus teve fome. E por Jesus ter fome, a sua carne enfraquecia. Só que o seu espírito está forte. Porque o diabo, ele sempre vai querer atingir na sua vida aquilo que te faz falta. O diabo não vai dar para você aquilo que você tem. O diabo vai querer dar para você aquilo que você não tem. Aquilo que você não tem é o que o diabo vai querer dar para você, meu irmão. Sabia disso? Aquilo que te faz mais falta é onde ele vai trabalhar para dar para você. É onde ele vai trabalhar para colocar sobre a sua vida aquilo que te faz falta. É aquilo que você precisa. O que eu preciso? Eu preciso de um trabalho. E muitas vezes o inimigo vai preparar uma situação para você, arrumar um trabalho para você trabalhar das 2 às 10 da noite, um exemplo. Porque o inimigo, ele prepara as ciladas. O inimigo, ele prepara situações porque ele vai investir naquilo que te faz falta. Aí você vai trabalhar e você fala, a porta é uma benção, a porta foi Deus que abriu para mim. Só que eu pergunto para você, como que Deus, ele vai abrir uma porta de emprego para você das 2 às 10? E você não vai mais para a igreja. Você não vai ter mais a comunhão de estar dentro de uma igreja, clamando, adorando ao Senhor dentro de um templo. E você fala, mas foi Deus que abriu. Mas como que Deus, ele vai abrir uma porta para você se distanciar de Deus? Para você se afastar de Deus? Não, pelo contrário. Porque se nós não vamos para o templo, irmãos, nós se enfraquecemos dentro da nossa casa. Você vê o tempo que nós estamos vivendo nessa epidemia, quantas pessoas caíram, quantas pessoas desistiram, quantas pessoas saíram da presença de Deus. Por quê? Porque não aguentaram viver o que está vivendo, porque nem todo mundo está preparado para viver a situação que nós estamos vivendo. As igrejas vão voltar em breve, quantas pessoas não vão ter força para voltar às igrejas? Então, o que você precisa é de um carro, ele vai dar um carro para você. Eu conheci um jovem que congregou comigo, ele queria um carro. Ele queria tanto um carro que ele teve um carro na vida dele.
Ele trocou Deus por um carro, ele deixou Deus para poder andar de carro. E sabe o que aconteceu com ele? Ele saiu da igreja, foi para as drogas, foi para o mundo do vício. Por quê? Porque ele deixou o carro ser mais importante na vida dele do que a presença de Deus. Por quê? Porque ele não estava preparado para receber a bênção. Até para você receber a bênção tem que ter um preparo. Até para você ser abençoado tem um preparo, que diz o quê? É o processo que nós temos que viver. É o processo que nós temos que passar. Deus não vai dar para você algo para você se afastar de Deus. Deus não vai dar algo para você abandonar o evangelho, abandonar a cruz, abandonar a palavra de Deus. Não, todo o processo, querido, na minha, na sua vida, há um tempo. Então Deus, ele prepara primeiro para depois abençoar. É um processo. Deus está gerando a sua bênção, Deus está gerando a sua vitória. Então o diabo, ele não tem esse poder de ler a tua mente. Eu estou provando para você na Bíblia que o diabo não tem poder de ler a tua mente, mas as tuas atitudes, o teu andar, o teu falar, o teu jeito de se comportar, mostra para o diabo o que você pensa, o que passa dentro da sua mente. Satanás, ele veio da onde? De rodear a terra. Não foi o que diz a Bíblia que nós lemos agora, quando ele falou para Jó? Olha, Satanás, de onde você vem? Ele diz, de rodear a terra. E o Senhor fala, tu tem visto o meu servo Jó? Eu vi. Ele viu Jó. Ele viu que Jó era diferente. Ele viu que Jó era totalmente diferente do povo. Porque tudo de Jó não era o dinheiro. O tudo de Jó não era as bênçãos materiais dele, não. O tudo de Jó era o quê? Era a presença de Deus. Quando nós temos a presença de Deus, meu querido e minha querida, é diferente. Porque o diabo, ele conhece quando uma pessoa é de Deus e quando uma pessoa não é de Deus. Por quê? Porque ele não entra na mente, mas as tuas atitudes mostram. Um exemplo, quando você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, por que que você é tanto perseguido? Por que que você é humilhado? Por que que você é caluniado? Por que que as pessoas te defamam? Sabe por quê? Porque você leva a presença de Deus, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. E por você fazer a diferença, meu amigo e minha amiga, o diabo, ele percebe. Por quê? É pelas tuas atitudes. Você tem problema, você está passando por necessidade, você está passando por um processo delicado, mas você está orando, você está clamando, você está adorando, você está bendizendo o nome do Senhor. Então, pelas tuas atitudes, ele sabe se realmente você está na presença de Deus ou se você está longe de Deus. Porque muitas pessoas estão dentro da igreja, mas estão longe de Deus. E o que Deus está dizendo para mim e para você hoje: Satanás não pode ler a tua mente, Satanás não pode saber o que você pensa, porque ele não é onipotente, nem onipresente, nem onisciente, mas Deus, ele pode, Deus, ele é. E Deus está dizendo hoje para você: cuidado com tuas atitudes, cuidado com o teu falar, cuidado com o teu andar, cuidado com o teu comportamento, porque Satanás está te observando, Satanás está em nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ele só quer uma brecha, porque a partir do momento que você abrir uma brecha na tua vida, meu irmão, ele vai entrar e vai destruir a sua vida. É a palavra de Deus. Nós estamos lendo aqui o que Jesus queria, o que Jesus precisava era de um alimento, era de um pão, mas Jesus não deixou o inimigo vencer. Jesus não deixou o inimigo vencer ele, não, pelo contrário, Jesus venceu o inimigo. Você tem que vencer o inimigo na tua vida, na tua casa, a tua casa de Deus, a tua família de Deus. Você é de Deus, você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Não deixe o inimigo te vencer, não deixe o inimigo usar o teu ponto fraco, usar aquilo que te faz falta, usar aquilo que você está precisando e não tem, para querer te derrubar, meu irmão e minha irmã. É a palavra de Deus. Mas como que eu posso vencer, evangelista Moisés? Os pensamentos malignos. Como que eu posso vencer o pensamento que o diabo coloca na minha mente? Ei, o diabo não entra na sua mente. O diabo coloca pensamento dentro da sua mente. Como que o diabo faz isso? É não falar no seu ouvido. Muitas vezes usam pessoas para dizer para você: desiste, para, não vai dar certo, você não vai conseguir, é perca de tempo, ri de você. Aí o diabo, ele aproveita essa situação, essa brecha, para querer o quê? Te atingir.
para querer o quê? Te derrubar, para querer te matar, te destruir. Mas em nome de Jesus hoje você vai aprender como vencer esses pensamentos malignos. Porque aprende uma coisa, irmão, é quando você está no deserto, é quando você está na prova, é quando você está passando pela dificuldade, é onde o inimigo ele coloca pensamentos malignos na sua mente. Amém? Vamos estar lendo a palavra de Deus. Eu vou ensinar para você aqui os 3 passos para vencer os pensamentos malignos. Amém? Glória a Deus. O primeiro passo, Efésios, capítulo 6. Vamos estar lendo Efésios, capítulo 6. É a mensagem de Deus para a sua vida. Vai compartilhando esta live aí para a honra e glória de Deus. Vai dando like aí, amém? Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Efésios capítulo 6, versículo 16. Olha o que diz a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Então o primeiro passo é repreendendo os pensamentos malignos. Quando vir um pensamento maligno para você, repreende. Em nome de Jesus vai cair por terra. Começa a repreender. O primeiro passo, você tem que repreender os pensamentos malignos. Porque todos nós vivemos isso. Eu passo por isso, você passa por isso. Às vezes o inimigo ele usa um momento de fraqueza seu para colocar dentro da sua mente pensamentos malignos. E você tem que fazer o quê? Tem que repreender. Olha o que nós lemos: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. O diabo ele lança a seta. Ele lança a seta na sua vida. E se você receber a seta que ele lança na sua vida, ela vai te ferir, ela vai te machucar. Então repreende. Quando o inimigo colocar pensamento maligno na sua cabeça, repreende essa seta. Repreende isso na sua vida. Usa o nome e fala assim, ó, sangue de Jesus tem poder. Está repreendido. Em nome de Jesus. Então o primeiro passo é, repreende os pensamentos malignos. Você tem que repreender. É uma enfermidade, repreende em nome de Jesus. Fala assim, em nome de Jesus eu estou curada. Em nome de Jesus eu estou curado. Repreende em nome de Jesus. Se você sente que é algo espiritual maligno, repreende na tua vida, meu irmão, que você vai ser curado deste mal em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O segundo passo. O segundo passo é lendo a palavra de Deus todos os dias. É muito interessante isso. Primeiro passo, eu tenho que repreender. O segundo passo é o quê? Eu ler a palavra de Deus todos os dias. A palavra de Deus, irmãos, é um alimento que o nosso espírito ele necessita. Se você não comeu feijão, se você não comeu arroz, você fica fraco. Se você não se alimentar com o alimento da terra, você se enfraquece. Você vai chegar num certo momento que você não vai ter nem força para você ficar de pé. Sabia disso? Você precisa do alimento da terra. É a mesma coisa, o nosso espírito, ele precisa do alimento. Porque se o teu espírito está forte, você permanece de pé. O inimigo, ele conhece a palavra de Deus. O inimigo, ele sabe da palavra de Deus muito melhor do que eu e do que você. Para você ver isso, olha o que o diabo fala para Jesus. Mateus capítulo 4, versículo de número 4. Olha, diz assim, ó, o diabo falando para Jesus. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito. Na onde que está escrito? Na palavra, na Bíblia. O diabo diz assim, ó. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito. Nem só de pão viverá um homem,
mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: lança-se tu daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomai-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Olha que interessante, o diabo fala para Jesus: olha, você está com fome, pega essa pedra e transforma ela em pão, porque tudo que você pedir, Deus vai fazer. Mas Jesus fala para ele assim, Jesus fala assim: olha, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha, ele leva ele num monte alto e fala: lance-se daqui, se jogue para baixo, porque está escrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardar. E aí Jesus vai dizer: não atentará o Senhor teu Deus. Olha que interessante. O diabo, ele veio o quê? Na palavra. O diabo vem na palavra. Se você é filho de Deus mesmo, pede para transformar essa pedra em pão. Mas nem só de pão vive o homem. Não é só do pão, mas da palavra que sai da boca de Deus. Olha, se joga daí, vai, Deus vai te guardar. Ei, não é porque você está na presença de Deus, meu irmão. Não é porque você vai para a igreja, minha irmã, que você não tem que ler a Bíblia. Que você não tem que buscar a palavra de Deus. Porque tem pessoas que só pegam a Bíblia quando vai para a igreja. Tem pessoas que só pegam a Bíblia para ler quando está no culto. Mas quando chega em casa não pega nem a Bíblia para ler. Fica no celular, fica no WhatsApp, no Facebook. Mas não lê a Bíblia. Ah não, é muito chato ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia e não entendo nada. Ei, Bíblia não é um livro. O diabo, ele vai usar a palavra, muitas das vezes, para afastar você de Deus. Sabia disso? Ele vai usar situações na Bíblia para querer te afastar de Deus. Sabia disso? Um exemplo, eu já vi pessoas dizer: eu estou na igreja há 10 anos, 5 anos, e nada acontece na minha vida. A minha vida não muda, nada acontece. Eu estou vivendo a mesma coisa até hoje. Mas a palavra de Deus diz que eu sou muito mais do que vencedor. Que vencedor eu sou? Que vencedor eu sou? Olha a vida que eu vivo, olha o que eu estou vivendo, olha o que eu estou passando. Ei, irmão, aprende uma coisa. A Bíblia de Deus, ela tem a promessa, mas para a promessa se cumprir, você tem que andar no caminho dela. Deus não vai cumprir uma promessa na sua vida de qualquer jeito. Deus não vai cumprir uma promessa na sua vida você vivendo uma vida relaxadamente. Deus não é menino, Deus não é moleque. Deus vai cumprir na sua vida. Mas você precisa de entender uma coisa: para mim vencer o inimigo, eu tenho que ter a palavra. Eu tenho que ter a palavra. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Por quê? É a palavra de Deus. Mas para a alegria vir, eu tenho que estar na posição. Para a alegria vir, eu tenho que estar na direção. Para a alegria vir, eu tenho que estar fazendo a vontade de Deus. Esse negócio de pregar: irmão, você está chorando e você vai ser abençoado. Irmão, eu estou passando pelo deserto, estou passando pela prova, você vai ser abençoado, Deus vai abrir a janela do céu, Deus vai abrir a porta do céu. Irmão, receba a vitória, receba o milagre, receba o renovo. Irmão, eipa, Deus tem uma promessa, mas qual é o caminho que você está? No caminho da promessa? Você está andando no caminho de Jesus? Ou você está andando no caminho da carne? Ou você está andando no caminho do inimigo? Porque tem muitas pessoas que estão andando no caminho da carne. Tem muitas pessoas que estão andando no caminho do inimigo. Deus te chamou para ser um vencedor. Mas para você ser um vencedor, você tem que estar no centro da vontade de Deus. Fique no centro da vontade de Deus, que o milagre acontece. O sobrenatural de Deus acontece. O inimigo não lê a tua mente, o inimigo lê as tuas atitudes. As tuas atitudes é mostrar para o inimigo quem é você. Então aprenda isso hoje. Cuidado com as tuas atitudes. As tuas atitudes, meu irmão, ela fala muito mais do que 1000 palavras. Sabia disso? Ah, irmão, eu falo que eu amo, eu falo que eu perdoo, mas não amo, não perdoo. A minha atitude não mostra isso.
As pessoas vão conhecer você não é pelo seu falar, não é você falar bonito, não é você falar difícil, não. As pessoas conhecem o homem pelas suas atitudes. Você conhece uma pessoa quando ela é um homem de Deus e quando ela não é. Por quê? Uma pessoa que fica falando mal da outra, uma pessoa que fica fazendo fofoca com a outra, uma pessoa que fica metendo pau no irmão da igreja, na irmã da igreja, no pastor, são pessoas que têm Cristo? São pessoas que levam a Deus dentro dela? São pessoas que realmente têm? Porque a Bíblia diz que nós somos uma nova criatura. Morremos para o mundo e nascemos de novo. Então nós temos o quê? Um novo homem, uma nova mulher. Você não pode ser como antes. Nós precisamos o quê? De pedir para Deus o quê? Nos libertar. Pedir para Deus nos transformar. Porque estou lendo para você, estou pregando em cima da palavra de Deus. Então cuidado com as suas atitudes. Porque o diabo ele está em derredor, nos observando e buscando a quem possa tragar. A terceira coisa é: ande com pessoas espirituais. Vamos estar lendo aqui 1 Coríntios, glória a Deus, 1 Coríntios, no seu capítulo de número 3, versículo de número 30, glória a Deus. 1 Coríntios, vamos estar lendo aqui. Glória a Deus, amém. Vamos estar lendo aqui, deixa eu achar aqui que eu marquei aqui. Glória a Deus, 1 Coríntios. Glória a Deus. Aqui, ó, versículo de número 3, amém? Capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 3. Glória a Deus, eu perdi aqui, irmãos, eu marquei aqui e perdi, peraí que eu vou achar. Glória a Deus, irmãos. Deixa eu voltar na minha mente aqui direitinho aqui para mim saber aqui onde eu estava. O terceiro passo: ande com pessoas espirituais. Por que, irmãos, andarmos com pessoas espirituais? Porque eu tenho que andar com pessoas que me levem para perto de Deus. Eu tenho que andar com pessoas que me fazem aproximar de Deus. Quantas pessoas andam com pessoas que não acrescentam nada na vida dela? Não acrescenta nada na vida dele. Sabe por quê, meu irmão? Porque tem um ditado no mundo que diz assim: ande, diz assim, ó, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, a partir do momento que eu ando com pessoas que não agradam a Deus, pessoas que não acrescentam nada na minha vida, se uma pessoa for uma pessoa ruim, as pessoas não vão olhar para você como uma pessoa boa. As pessoas não vão olhar para você como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Se eu andar com pessoas que fazem fofoca, com pessoas que mentem, com pessoas que ficam falando mal um do outro, o que acontece? Um dia eu vou falar mal também. Um dia eu vou mentir também. Um dia eu vou meter o pau na irmã, sabe por quê? Porque eu estou andando com pessoas que não acrescentam. Eu estou andando com pessoas que não mudam, pessoas que não vai acrescentar nada na minha vida. Então, eu quero dizer algo para você que está me assistindo. Cuidado com quem você anda. Se eu andar com porco, eu vou comer farelo. Não é assim que diz o ditado? Quem anda com porco, farelo come. Por quê? Porque você vai se sujar. Você vai se tornar um porco. Entre aspas, né? Dizendo para você entender melhor o que eu estou querendo dizer para você. Então, nós temos que aprender uma coisa. Com quem nós temos andado? Com quem nós temos caminhado? Porque é muito interessante nós aprendemos isso na nossa vida. Com quem nós andamos, com quem nós falamos, com quem nós estamos compartilhando a nossa vida. Porque nem todo mundo
quer nos ver bem. Nem todo mundo quer você feliz. Nem todo mundo quer ver você crescer. Nem todo mundo quer ver você ser próspero. Nem todo mundo quer ver você ser abençoado. Glória a Deus. Nossa irmã mandou aqui, Fabiana, 1 Coríntios 2,15. Isso é verdade. Olha o que ela falou aqui para nós aqui, ó. Irmã Fabiana disse para nós, 2,15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, irmãos, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está sendo pregada para você. Então, o terceiro passo é nós aprendemos a andarmos com pessoas espirituais. Mas eu gosto dele, evangelista. Mas eu gosto dela. Eu amo ele, eu amo ela. Só que são pessoas que não mudam sua vida. São pessoas que não vão te acrescentar. São pessoas que não vão te levar você a lugar nenhum. Deus, ele quer que nós andemos com pessoas que acrescente a nossa fé. Pessoas que vai nos incentivar. Pessoas que vai colocar você lá em cima quando você estiver lá embaixo. Pessoas que vai pegar na sua mão quando você estiver caído. Pessoas que vai te abraçar quando você precisar de um abraço. Pessoas que vão precisar que no dia que você estiver precisando de um apoio, de uma palavra, vai ter alguém para te abraçar. Vai ter alguém para te consolar. Vai ter alguém para pegar no seu ombro e falar para você assim, olha, eu estou com você de verdade. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós andamos com quem não é para andar. Nós falamos com quem não é para falar. Então, para mim vencer os pensamentos malignos do inimigo, eu tenho que andar com pessoas espirituais. Por quê? Porque se eu ando com pessoas que não é espiritual, ela vai me incentivar a fazer o quê? A fazer o erro. Ela vai me incentivar a fazer o quê? A fazer as coisas erradas. Ela vai me incentivar a beber, ela vai me incentivar a fumar, ela vai me incentivar a prostituir, ela vai me incentivar a roubar, ela vai me incentivar a fazer tudo aquilo que não agrada a Deus. Tudo aquilo que não vai levar ela a lugar nenhum. Então, eu quero dizer para você que Deus está dizendo hoje para você, cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você fala, cuidado com quem você se abre. Porque nem todo mundo, irmãos, está preparado para andar com você. Nem todo mundo está preparado para andar comigo. Nem todo mundo vai te ver feliz. Por quê? Porque muitas das vezes o eu, o orgulho, ele cega as pessoas. Ele cega as pessoas. E quantas pessoas estão cegas? Quantas pessoas estão surdas? Quantas pessoas estão mudas, paralíticas, espiritualmente falando? Deus diz para você, ande com pessoas que acrescente o seu ministério. Ande com pessoas que te levam para perto de Deus. Por quê, irmãos? Porque uma coisa interessante é que dentro da igreja, nem todo mundo é seu amigo. Dentro da igreja, nem todo mundo quer te ver bem. Porque dentro da igreja tem o quê? Tem o joio e tem o trigo. Os dois estão juntos. Os dois crescem juntos. Os dois caminham juntos. Então, tem o trigo e tem o joio. Quem é que eu tenho escolhido para a minha vida? Porque o trigo, ele amadurece. Mas o joio não. É muito interessante isso. O trigo, ele amadurece, mas o joio, ele permanece imaturo. São as pessoas dentro da igreja. As pessoas dentro da igreja são assim. Elas estão dentro da igreja, mas não amadurecem. São pessoas que não criam raiz. São pessoas que não têm estrutura. São pessoas que não têm base. São pessoas que vivem uma vida de engano. Ela mesma. Porque tem pessoas, irmãos, que não precisam nem do diabo ele se levantar para derrubar ela. Tem pessoas que não precisam nem do diabo ele se colocar de pé para destruir a vida dela. Por quê? Por causa das suas atitudes
ela mesma sozinha destrói a vida dela. Sabia disso? Ela mesmo sozinha acaba com os sonhos dela. Por quê? Porque ela anda com quem não é para andar, ela fica com quem não é para ficar, ela convive com pessoas que não é para conviver, e através disso ela vive uma vida assim. Ela vive uma vida isolada, ela vive uma vida sozinha. Porque quantas pessoas se sentem sozinhas? Não é verdade? Quantas pessoas se sentem desse jeito? Então, Deus manda dizer para você hoje que para nós vencermos o inimigo, para nós vencermos a carne, precisamos do quê? De andar com pessoas que são espiritual. Você vê, Jesus, ele não andava com qualquer pessoa. Jesus andava com pessoas que eram preparadas. Jesus, ele pegava pessoas que não eram capacitadas, pessoas que eram ignorantes, estúpidas, que nem Pedro, era um homem que não tinha nenhuma estrutura, mas ele capacitou. Ele capacitou Pedro para ser um discípulo, para ser um homem de Deus. Então, são assim. Você vê, Judas estava do lado de Jesus. Judas andava com Jesus, mas Jesus pregava, ele ouvia a pregação, ele ouvia a palavra. Mas o que acontecia? Judas não deixava a palavra que era pregada por Jesus criar raiz, criar dentro dele, criar uma base. Ele preferia o quê? As coisas da terra. Você vê que ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ele trocou a sabedoria que Jesus dava, a sabedoria que Jesus ensinava o povo, o entendimento, por quê? Por 30 moedas de prata. Ele trocou aquilo que poderia dar fruto por algo que não valia nada. Porque depois ele mesmo se arrependeu. E ele mesmo tirou a própria vida. Então, irmãos, o arrependimento muitas vezes gera morte. Nem todo mundo, irmãos, vai ter a força para chegar até Jesus e poder se erguer novamente. Tem pessoas que, infelizmente, é que nem Judas. Ele erra, ele peca, ele falha. E ele prefere a morte. Ele prefere a morte do que ir até Jesus e pedir perdão. Se Judas tivesse ido até Jesus e se arrependido, ele teria sido salvo. Ele teria sido liberto daquela depressão, daquele mal que estava dentro dele, aquela angústia que estava dentro dele. Mas por ele deixar o eu, o orgulho, por ele ver a situação que estava acontecendo, ele não quis se prostrar. Ele preferiu tirar a própria vida. Ele preferiu se matar. Tem pessoas que estão vivendo isso. Tem pessoas que estão passando por isso. Então hoje o que eu estou ministrando para você aqui na palavra de Deus é que você entenda que Deus, ele faz as coisas nas nossas vidas. Mas para acontecer, nós temos que estar diante a presença de Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus, ele é maravilhoso. Deus é poderoso. Deus é misericordioso. E Deus fala para você hoje, ei, cuidado com as suas atitudes. Cuidado com o seu falar. Cuidado com o seu andar. Porque Deus, ele é contigo. Glória a Deus, Deus é contigo. Nossa irmã Edê falou também aí, ó, 1 aos Coríntios 2:9. Glória a Deus. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Olha que interessante, está vendo? Aquilo que os olhos não viram, ouvidos não viram, não subiram para o coração, é o que Deus tem preparado para você. É a palavra de Deus. Deus, irmãos, ele tem preparado coisas grandes, coisas sobrenatural para a sua vida, para a minha vida. Mas para isso acontecer, irmãos, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, irmãos, nós recebemos a bênção. Nós recebemos um milagre. Quantas das vezes, irmãos, você se decepcionou? Quantas das vezes você errou, você fracassou, você caiu? Quantas das vezes, irmãos, você viveu uma situação na sua vida difícil? Porque você não ouviu a voz de Deus. Você ouviu a voz do inimigo. Porque Deus, ele fala ao nosso coração. Enquanto está aqui, que nem os desenhos animados, lembra que nós assistíamos antes? Tinha o diabinho, tinha o anjinho.
O diabinho vinha e falava, vai, ataca, mata. E o diabinho falava, né? E o anjo, não faz isso não. Não mata não. É assim, irmãos. Na nossa vida é desse jeito. Então, nós temos que aprender isso. Por quê, irmãos? Porque as pessoas têm perecido por falta de conhecimento. Então, não deixe o diabo entrar na sua mente com os pensamentos inflamáveis. Não deixe o diabo entrar na sua mente com setas. Porque o diabo não pode entrar dentro da sua mente, mas ele pode colocar pensamento dentro da sua mente. Ele pode trabalhar na sua mente através do seu ouvido. Ele fala, e ele fala, e ele fala. Quando uma pessoa sai da igreja, por que é difícil ela voltar? Porque o inimigo incentiva ela a ficar. O inimigo incentiva ela ao quê? As coisas da terra. Mas o interessante é que o mundo, para você ser alegre, você tem que pagar. Para você ser feliz, né, entre aspas, você tem que pagar. Porque você paga a bebida, você paga a droga, você paga a prostituição. Mas diante a Jesus Cristo, não temos que pagar nada, porque Ele já pagou na cruz do Calvário por mim e por você. O mundo paga para ser feliz. Eu não pago para ser feliz, porque Jesus já pagou na cruz do Calvário. O que você tem que crer é receber. O que você tem que tomar posse. O que você precisa é tomar decisão, determinação. Jesus morreu na cruz. Jesus pagou o preço para que eu seja livre, para que eu seja liberto, para que eu seja hoje um homem feliz e uma mulher feliz, porque dentro de mim há alegria. Quem é alegria? É Jesus Cristo. Jesus é a nossa alegria. Jesus é a nossa transformação. Jesus é quem transforma. Jesus é quem liberta. Jesus é quem renova. Então hoje a mensagem de Deus para a sua vida é essa. O diabo não pode ler os nossos pensamentos, mas ele observa as nossas atitudes. Cuidado com sua atitude. Cuidado com o seu falar. Cuidado com o seu andar. Cuidado, porque o diabo ele está em nosso derredor, nos vigiando, só esperando uma brecha para destruir a sua vida, para destruir os teus sonhos, para destruir o seu casamento, para destruir aquilo que você mais desejou no seu coração. Você tem um chamado, você tem um ministério, Deus quer te usar. Deus quer te capacitar. Deus quer derramar bênçãos sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Deus quer fazer o sobrenatural na sua vida. Mas para isso acontecer, vigiai e orai. Vigiai e orai. Evangelista, eu oro. Mas se não vigiar, irmãos, o diabo ele entra na brecha. O diabo ele entra com tudo. Porque o diabo ele não vem para brincar, ele vem para destruir. A Bíblia diz que ele quer o quê? Matar, roubar e destruir. Tudo que o diabo quer é isso. Quantas coisas na sua vida você já perdeu por dar ouvido a quem não é para ouvir, por fazer o que não é para ser feito, por andar com quem não é para andar? Quantas pessoas, irmãos, na vida se relacionou com pessoas que não era para se relacionar? Se estão indo embora as amizades, não se preocupa. Deixe as amizades embora. Deixe, porque é Deus que está limpando a sua vida. É Deus que está limpando a sua casa. É Deus que está limpando. Eu não me preocupo quando as pessoas vão embora, sabe por quê? Porque eu penso, é Deus que está tirando. É Deus que está limpando o meu caminho, para que eu possa viver uma vida melhor. Peça para Deus, irmãos, aquilo que não vai acrescentar na sua vida, peça para Deus tirar. Eu estava conversando com uma irmã chamada Fabiana, ela está até com nós aqui na live. Ela falou para mim que tinha muitas pessoas que até faziam mal no seu trabalho contra a vida dela. Pessoas que não queriam ver ela crescer, não queriam ver ela ser próspera, não queriam ver ela ser uma abençoada. Mas são pessoas que você vê, são pessoas que são usadas pelo inimigo. Muitas vezes, irmãos, não é nem a pessoa, mas o inimigo, ele usa aquela pessoa. O inimigo, ele trabalha na mente daquela pessoa. Para que o quê? Para que ela não possa chegar aonde ela quer. Então, o diabo, ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar.
porque é isso que ele faz. Então, o diabo ele é assim, o diabo ele é astuto. O diabo ele trabalha nas brechas. É nas brechas. Ei, enquanto muitas pessoas querem te derrubar, Deus quer ver você de pé. Enquanto muitas pessoas querem ver você sendo abençoada, porque tem muitas pessoas também que querem te ver abençoado. Não tem só pessoas mal, não, tem pessoas boas. Tem pessoas também que desejam a sua felicidade, desejam o seu sucesso. Não pare a sua vida por causa de alguém. Não pare o seu sonho porque não deu certo, porque você planejou e deu errado. Não para. Não para. Caiu, levanta. Porque o maior erro não é você errar. O maior erro do homem é desistir. Mesmo que você erre, mesmo que você fracasse, se levante e caminhe. Porque errar, todo mundo erra. Desistir é diferente. Quer ser um vencedor? Quer ser um abençoado? Quer ser uma mulher de Deus, um homem de Deus? Não desista. Não desista. Não desista. Continue. Porque o diabo ele vai te observar. As suas atitudes vai mostrar para o inimigo se ele está conseguindo te derrubar ou não. Se ele está conseguindo te vencer ou não. Amém? Glória a Deus. Nossa irmã Fabiana, Deus abençoe a sua vida. Amém? Verdade, mas Deus é maior e a Ele toda a honra e toda a glória desse jeito. Amém? Nossa irmã Aide, Deus abençoe sua vida, serva do Altíssimo. Glória a Deus, desistir jamais. É isso aí, amém? Nossa irmã Elane Ferreira Gomes, Deus abençoe sua vida grandemente. Nossa irmã Fernanda, Deus abençoe sua vida. Vamos estar orando pela sua vida assim, amém, Fernanda? Vamos estar aí clamando pela sua vida assim. Nossa irmã Denise, Deus abençoe sua vida, amém? Estamos orando pela sua vida, pela sua mãe, amém? Compartilha esta live, amém? Se você não é inscrito no meu canal no YouTube, irmãos, vai lá no YouTube, amém? Se inscreva lá no nosso canal, amém? É uma benção, tem várias mensagens. Moisés Silva 07, amém? É o canal no YouTube, coloca lá Moisés Silva 07, amém? Você vai encontrar a palavra de Deus abençoada para a sua vida, pessoas sendo usadas, amém? E eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você grandiosamente, amém? Então, irmãos, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua parentela. E domingo vamos estar de novo aqui, amém? A partir das 20h30, amém? Vamos estar na live novamente para a honra e glória de Deus, amém? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, receba o milagre, receba a bênção, receba a vitória. E não se esqueça, irmãos, não se esqueça, vigia. O diabo está nos rodeando, o diabo está examinando eu e você. Cuidado com as suas atitudes. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Se você só murmura, se você só reclama, se você só fica questionando a vida, então o teu coração está cheio de coisas ruins. O inimigo vai observar essa situação e vai começar a usar essa semente que você tem plantado na sua própria vida, fazer essa semente crescer e se tornar uma grande árvore dentro de você, mas uma árvore seca, uma árvore que não tem fruto, uma árvore que não tem semente, não tem vida. Não é isso que Deus quer. Deus ele quer te limpar para que você tenha mais vida, para que você tenha mais fruto, para que você cresça, para que você comece a florescer, para que as pessoas possam ver aquela árvore seca, aquela árvore que estava sem vida e começar a florescer e dizer como é que pode. Aí você vai dizer, eu era seca, eu era vazia, mas hoje eu tenho a vida. Hoje eu tenho a vida e vida com abundância. Que Deus te abençoe e fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos.